começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, em parceria com nossos brothers da Gazeta do Povo. Meu nome é Yuri Melo e hoje nós vamos conhecer a história da pessoa por trás do ecossistema mais inovador desse país, de uma das cidades mais reconhecidas por inovação há décadas e que de um tempo para cá também se tornou, dentro do mundo de tecnologia e também inovação, o Vale do Pinhão, que ficou entre o top 3, né, ano passado, dos ecossistemas mais inovadores do Brasil. Então a gente está falando da cidade de Curitiba, estamos falando da Cris Alessi, que está por trás do Vale do Pinhão e está por trás de várias iniciativas de tecnologia aqui na cidade. Ela é presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e é autora do livro Gestão de Startups. E também ela é investidora anjo, é TEDx speaker do TEDx, foi speaker do TEDx, é professora, é colunista. E eu não sei o que ela não faz, mas realmente vai longe esse currículo dela aqui. Na verdade, é a mulher por trás de tudo que envolve inovação nesse estado. Então, seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Yuri. Valeu. Bom, e também estamos com o Guilherme Barbosa, que a inovação do ano dele é realmente o Botox que ele tem feito. É uma nova versão dele, Cris. Então, ele está aqui 6 meses mais jovem, só com 53 anos agora. Com tudo isso aqui na bio da Cris, depois eu vou perguntar para ela como é que ela fez 830 quilômetros aqui remando o Rio Paraná. Se Caraca, foi de remo mesmo, só tava com que tempo que ela fez isso, pelo amor de Deus? E como é que ela conseguiu? Caiaque. 830 quilômetros? Mas foi numa pegada só? Eu não fiz os 800, eu participei de uma expedição, fiz 300. Não, 300 é tranquilo. Não, então tudo bem, é coisa pra caramba. Não fiz os 300 remando, fui no barquinho de apoio ali, mais folgadinha, mas acompanhei uma expedição super legal do Marcelo Figueiral. A gente remava, eles remavam mais ou menos umas 8 horas por dia. Caraca. Foram 30 dias de remo, né, para descer o Rio Paraná inteiro, né, desde Mato Grosso até Foz do Iguaçu. Foi sensacional. Tá louco. Que massa. 30 dias, cara. Como você fez algo por 30 dias? Parando nas ilhas, onde dava, dormindo num banco de areia. De repente, o rio enchia o banco. A gente tinha que sair correndo com as barracas. Sério? Foi uma super aventura. Mas muito legal. Ultra roots, assim? Ou era total. tipo tudo meio controlado? Roots total. Se tivesse onça, a gente só via as pegadas, as cobras e as coisas por entorno. O meu maior desespero era sapos, porque eu sou desesperada com sapos, sério? era o meu maior medo. Muito bom. Lançado o desafio, Yuri. Você que é um empreendedor raiz, que gosta de aventuras, cara, vai nessa parada. Mas aí. Sigam as expedições do Marcelo Figueiral, que ele tinha feito isso no Xingu. Marcelo Figueiral. Depois fez isso aqui no Rio Paraná, agora no ano passado. O Guilherme agora ele tá puxando 15 ali no supino ali, 15 quilos, daí ele acha que pode ir, talvez, nessas expedições, que você acha que tá pronto? Acho que não consigo nem 1 quilômetro aqui desse negócio remando. Pra ficar né, bonitinho ali com o caiaque já é difícil. Você imagina equilibrar, 300 quilômetros. O cara entrar no caiaque e não virar já é difícil. Ele imagina ficar 300 quilômetros trabalhando num dia, imagina ele remando lá. Mas parabéns, bem legal. Mas a minha pegada é corrida mesmo, isso eu sou viciadinha. Já fez maratona? Já Sério? fiz várias. Nossa. Eu tenho muita inveja dessas pessoas que fazem maratona. Cris, vamos começar aqui com um tema que eu acho que você é a melhor pessoa aqui disparado na nossa cidade para falar disso. E com certeza no Brasil uma das referências, que é como criar um ecossistema de inovação que funciona, né? Acho que qualquer empreendedor ouviu falar muito de histórias envolvendo o Vale do Silício, envolvendo Israel, envolvendo várias iniciativas ao redor do mundo, mas quando você olha para dentro do Brasil, a gente muitas vezes fica, talvez, achando que o Brasil é sempre atrasado, que a gente nunca está à frente de nada, mas quando você olha para Curitiba e a quantidade de unicórnios que a gente tem aqui, em São Paulo, cara, como que bancos que nasceram no Brasil hoje são referências mundiais, enfim... Eu acho que a gente tem bastante história para contar, né? E a pergunta, para começar devagar, assim, lento, como é que se cria um ecossistema, tipo um Vale do Silício no Brasil? É muito legal essa pergunta, porque, na verdade, o ecossistema ele não cria, né? Você não cria. A gente criou o Vale do Pinhão como uma marca do ecossistema de inovação da cidade de Curitiba, mas o ecossistema já existia antes do Vale do Pinhão. O que é um ecossistema de inovação, né? É você ter alguns atores chaves que estão trabalhando para que a inovação aconteça. Tem que ter, obrigatoriamente, universidades ou instituições de ensino, porque ali, né, o saber, a produção de saber, a pesquisa de desenvolvimento, a pesquisa aplicada vem das universidades, embora, né, a gente vê esses ecossistemas mundiais, né, o próprio Vale do Silício, como você citou, Israel, você vê a universidade
sendo quase o centro da criação de tudo isso, né? Então, essa é um pouco a diferença no Brasil e para fora, né? A universidade Acho sendo que ela dá a muito mais propulsora. valor para isso? Não acredito que seja valor, mas a visão, né? E a conexão da universidade com o mercado real, né? Com o mercado prático, é uma coisa que é muito antiga lá fora e que está começando a ficar mais importante, mais fácil se fazer dentro do Brasil. Só para entender essa parte, você disse que tem iniciativas, por exemplo, da universidade, lá, eu pegar Stanford, lá no Vale do Silício. MIT, enfim, que dentro da universidade a pessoa é incentivada a já empreender? Ou tipo, a empresa lá de fora vem contratar já dentro da universidade? É isso mesmo. Como é que funciona na prática isso? É uma troca, né? Dentro da universidade, primeiro, a visão de empreendedorismo é uma visão já de formação, né? Na escola, as crianças já são incentivadas a empreender. Quando essa criança chega na universidade, ela já chega com uma visão um pouco diferente sobre emprego e empreendedorismo, né? Essa é uma coisa. Então, ela já vê que ela faz parte da comunidade, do mercado de trabalho de uma forma mais clara, né? Não simplesmente eu vou conseguir um estágio lá fora, mas eu vou realmente fazer parte do que está acontecendo na minha comunidade, enfim, na minha cidade, no meu bairro, na minha própria comunidade escolar. Esse é um ponto. E o outro ponto é que as empresas vão buscar dentro da universidade a pesquisa aplicada, né? Vão levar suas dores e seus problemas para a universidade e a universidade responde a isso com aplicação real na indústria. Os professores dessas universidades, desses maiores ecossistemas do mundo, eles olham para os problemas sob o ponto de vista de negócio, de business. No Brasil, a gente tem uma cultura que business é ruim, né? Pecado você ganhar dinheiro, né? Business é só para quem é capitalista, selvagem. E não é assim, né? É muito importante Tudo que tem em cima dessa mesa que é o empreendedor que fez, né? O empreendedor que fez. Exato. E, na verdade, você desenvolver pesquisa e lucrar com isso faz com que você consiga levantar recursos para desenvolver mais pesquisa e mais inovação. E até um ciclo. Me parece assim que a gente aqui, pode ser que lá fora seja parecido, mas eu sinto uma desconexão muito grande com essa... Eu, assim, como empreendedor, eu nunca imaginei chegar para uma universidade e falar, cara, tô com uma dificuldade aqui de contratação e retenção de talentos. Você tem alguma nova coisa que está acontecendo? Assim, nem passa no radar, né? Nem passa no teu radar. Buscar a solução dentro da universidade, e ela normalmente está dentro da universidade. Se você procurar, você vai encontrar, né? E se não encontrar exatamente a solução para esse problema, você talvez encontre pesquisadores que podem buscar essa solução, e é isso que tem acontecido, né? Com um pouquinho mais normalidade agora no Brasil, mas ainda a gente está muito longe dos ecossistemas mais avançados do mundo. E, por outro lado, também, se você for perguntar, a gente tem várias pesquisas que perguntam para as empresas, né? Aonde você vai buscar profissionais para o teu negócio? A indústria busca dentro da universidade, a indústria convencional, mas as outras áreas não buscam dentro da universidade. Você, como empreendedor, quantas vezes você pensou, eu vou buscar lá na engenharia da computação da Universidade Federal do Paraná, da Politécnica, sei lá, profissionais para... Você não busca, você nem lembra. Pensa, aqui na Team Mind já falou, e eu também já pensei assim, agora, de 1 ano para cá, 2 anos para cá, porque realmente tá muito difícil contratar programador no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, agora, talvez, por dor só, que talvez a gente esteja pensando nisso para uma área específica, né? Sim. Mas para nenhuma outra e nunca antes passou pela cabeça. Mas super me conecto com o que você falou ali, porque a gente... porque quando ela falou ali da faculdade, parece que a gente está formando na faculdade o empreendedor. A gente não forma empreendedor, a gente forma um cara para uma atuação muito específica, que nem aqui a gente contrata um monte de publicitário. E a gente dá oportunidade pro jovem, o cara que está na faculdade está buscando aquela oportunidade, ele vem do estágio, a gente vai, né, galgando ele. Mas, de fato, é a principal fonte de busca nossa. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, Cris. Qual que é o indicador? Se existe um indicador, assim, provavelmente exista, né? E se ele mudou nesse meio tempo, assim, quando, por exemplo, fiquei pensando aqui, poxa, a Cris tem um desafio enorme ali no Vale do Pinhão, né? Quando você começou em 2018, né? 18. Deve existir alguma coisa, falou, você vai ter que atingir isso aqui. E como isso se deu, assim, na prática, porque a gente que está fora, parece, mas para onde é que eles vão? Para onde que o que eles fazem efetivamente? Qual é o efeito do Vale do Pinhão na prática no ecossistema? Tá. Antes de entrar um pouco na essência do Vale do Pinhão e como a gente construiu, né, a visão do Vale do Pinhão, só continuando, finalizando a questão do ecossistema, que é o seguinte, a universidade é importantíssima para o ecossistema, por causa disso que eu falei, mas você tem que ter os empreendedores, né, empresários e empreendedores,
para que isso aconteça, para Sustentação, dar sustentação. Então, a gente sempre fala em tríplice hélice para o ecossistema de inovação. A universidade, o setor público e o setor produtivo. O setor produtivo, eu não gosto muito dessa palavra, né? O setor de negócios, né? E aí pode ser indústria, pode ser grandes empresas, pode ser pequenas empresas, pode ser empresas tecnológicas ou empresas convencionais. O setor público, por quê? Porque sem um ambiente regulatório, um ambiente positivo de negócios, você não consegue ter um ecossistema positivo e que cresça. Então, realmente, esses três atores, a academia, setor público e setor privado, precisam estar conectados para que o ecossistema funcione, para que o ecossistema exista. Por isso que eu falei que você não cria um ecossistema. Esses três atores estão postos numa cidade, num estado, num país, ou até, vamos pensar assim, na própria universidade. Existe o ecossistema da universidade. Nas startups, existe um ecossistema das startups. Né? Na indústria, existe o ecossistema da indústria. Né? Então, existe o ecossistema, está posto. O que é importante, o que faz a diferença para um ecossistema acontecer é que esses atores se conversem, que eles planejem junto e convirjam para o mesmo objetivo. E aí trabalhem juntos para isso. Depois se agrega outros. O investimento, a gente falou, né? De dinheiro. Dinheiro tem que ter para que as coisas, os negócios aconteçam. O investidor, o financiador tem que estar nesse ecossistema. Né? Alguns mercados, né? Comunidades, né? Precisam estar nesse ecossistema. Gestores de comunidade precisam estar nesse ecossistema. Bancos de fomento precisam estar nesse ecossistema. E aí tem vários outros atores que fecham essa roda aí do ecossistema. Já começamos aprendendo uma, porque a faculdade a gente não quer se até antes de falar de indicadores, desculpa te cortar, a pergunta do Gui, que uma das coisas que eu sempre escutei, assim, que foi o ponto de virada, um dos pontos de virada para se tornar o Vale do Silício que a gente conhece hoje, foi ter girado um primeiro ciclo de empreendedores, assim, né? Que a HP, Intel, essa galera que usava muito silício, ou enfim, aquela galera que fundou lá a São Francisco, como a gente conhece, depois que girou um ciclo e executivos viraram novos empreendedores e os empreendedores que saíram, montaram venture capital e começaram a fomentar o ecossistema, parece que começou... Foi um dos pontos de virada, né? Você vê que a gente tá nesse momento aqui, ou tá muito atrasado, tá muito na frente em relação a ecossistema de investimento em negócios? Eu vejo assim, nós estamos muito à frente de muitos ecossistemas do Brasil. Muito à frente. Muito à frente de muitos ecossistemas brasileiros. Mas os investimentos no Brasil e os investidores no Brasil ainda estão muito longe dos investidores, por exemplo, norte-americanos. Em volumes de investimento, em volumes de pessoas, né, de pessoal de investimento e em regulamentação. Né? A gente... não quero entrar nesse detalhe agora, mas ano passado foi aprovado o Marco Legal das Startups, onde tiveram algumas frentes para que incentivasse as startups. O principal ponto ali que ajudaria muito a questão de investimentos não foi tratado, foi tirado da discussão do Marco Legal para o Marco Legal passar. O Marco Legal é um avanço para o país, mas ele poderia ser um avanço ainda maior se alguns pontos que estavam na escrita do projeto original fossem mantidas no projeto aprovado. Então, assim, a gente realmente está bem atrás dos Estados Unidos. Barrigada, né? Não, assim, é um bom projeto. Era um projeto possível para o momento. A gente avançou uma década, mas a gente precisava ter avançado 5 décadas para chegar perto dos Estados Unidos, de Israel, de China. Né? Isso acontece também, você pegar assim, uma nova lei das franquias, mesmo esquema. Você pega Sempre o Xerto fica, falando não. lá, o Xerto tá lá dentro falando, cara, já resolve isso aqui. Já resolve. Aí, avança, tem politicagem, entendeu? Já resolve isso aqui. Não, deixa isso aqui mais pra frente, joga pra próxima. É que daí, assim, você fala assim, ou você aprova... Isso, tudo ou você não aprova nada. Então vamos aprovar alguma coisa. Né? Então, o que eu falei. Tipo aprovar foi o que deu. A reforma da Previdência, assim, né? Uma coisa não vai passar. Não, você vai mas o ideal é que passasse tudo. E aí, assim, essa visão de tríplice hélice é uma visão até já um pouco ultrapassada com relação ao ecossistema. Porque hoje a gente já fala em 5, até 6 hélices. Mas eu gosto das 5 hélices. Que além dessas 3, né? Esses 3 atores, setor público, setor privado e universidades, a gente precisa do ambiente.
Então, o que eu falei, né? O que você falou, quando rodou uma primeira rodada de empreendedores do Vale do Silício, e eles fizeram... E o que eles fizeram, na verdade? Eles criaram um ambiente propício para que outras empresas e outros empreendedores viessem. Como é que você cria esse ambiente? Com eventos, com reuniões, com encontros, com planejamentos, com legislação. Ixi, daí com uma coisa super complexa que a gente vai entrar na tua pergunta. Forte. Happy hour, networking, né? E o quinto elemento, o quinto ator, quando a gente fala de hélices, né, da quíntupla hélice, é as pessoas, né, que são o teu cliente, na casa da cidade, o cidadão, né, que tem que participar junto disso, porque você tem que preparar essas pessoas, formar essas pessoas e ajudar essas pessoas a acompanharem essa evolução do ecossistema de inovação. Porque não adianta a gente falar de uma cidade inteligente se as pessoas não souberem usar os produtos e serviços tecnológicos que estão sendo postos na cidade. Eu preciso ajudar e não posso deixar ninguém para trás. Nossa, mas isso me parece tão mais longo prazo que todos os outros 4. Essa parte mais de cidadão, mais cultural. Na verdade, a cultura da inovação, ela tem que ser trabalhada todos os dias pelo longo prazo, senão a gente não transforma, né? Então, hoje, quando a gente fala do Vale do Pinhão, a gente tem 5 anos de projeto e a gente está há 5 anos ininterruptamente falando de cultura de inovação. Então, hoje a gente vê resultado. Tipo, não tem um dia que vira a chave e fala, nossa, a partir de hoje... Não nossa, existe. Agora entendi, tem que usar que os apps da cidade. É tipo, fazendo uma analogia boba, o patinete quando chegou, que é uma pena, né? Que, puta, não deu certo e tal. Mas é começar a utilizar o patinete a ponto de você... Todo dia você tá no ônibus ali, ou você tá com o carro e tem alguém passando de patinete do teu lado. Aí chega uma hora que você... Cara, normal. Só que eu não tô usando esse troço. Acho que esse é o momento que virou, né? Você fala, agora a cultura chegou nesse aspecto. E aqui, aí você fala assim, que dia que foi isso? Ou quem fez teve, né? virar? Não teve. É uma continuidade, né? E aí, legal. entrando um pouquinho nos KPIs que você fala. O que acontece? Pensei até numa outra analogia aqui, só pra dar uma descontraída, que seria tipo a do beach tennis, sabe? Beach tennis. Porque aqui é um grupo de beach tenistas profissionais, né? Próximo Aí, jogo me joga chama. beach tennis, tá vendo? Nós somos uma dupla Você vê campeã, todo mundo jogando né? beach tennis no Instagram, você fala, caraca, Eu vou ter que jogar esse negócio. Pelo amor de Deus. Isso aqui agora virou tipo um futebol, assim, Agora eu a vou ter que gente... jogar. O próximo nível agora é fora do Brasil, né? Aqui já começou a ficar um pouquinho chato, jogar com Boa, esse não, pessoal. sabendo que você joga, nós vamos te chamar, Cris. Boa. Nas 1.200 academias de beach tênis que temos na cidade. Lá no bairro aqui, né? E aí, entrando um pouquinho na questão de indicadores, né? Veja, a gente tem um monte de rankings, né, importantes, e alguns não tão importantes assim, mas rankings nacionais, rankings internacionais, e formato e ambientes que são importantes. Então, quando a gente criou, né, só para a gente contextualizar um pouquinho o Vale do Pinhão, o Vale do Pinhão nasceu com uma ideia do prefeito Rafael Greca, quando ele estava ainda em campanha, né, de 2016 para 2017, porque ele enxergava o seguinte: Curitiba é super inovadora, você começou falando isso, né, Yuri, há muitos anos, mas quando a gente olhava no cenário tecnológico, a gente estava fora do grupo que era citado nos meios de comunicação, nos rankings, sobre grupos de startups, sobre grupos de potencial tecnológico do país e até de empreendedorismo. 2016. Caraca. Tá? Tava esquecido A gente estava tempo. fora. Quando se falava em startups, apesar de nossos unicórnios hoje já estarem vivos, né? Não O eram Ibanks, unicórnios. Madeira, eles têm faz 10 anos, o List tem 10 anos, o List um pouco menos. Mas eles estavam quase sozinhos e trabalhando por conta, cada um na sua, apesar deles, né, fundadores, estarem sempre juntos, né, conectados, Mas o se ecossistema trocando. era meio fragmentado. Mas era fragmentado. Por exemplo, a universidade não olhava para isso, o setor público menos ainda, né? Então, e a gente ainda... Vão se encaixando, no muito Né? sentido isso. E aí a gente olhava para Floripa e falava, nossa, Floripa, super legal, tal, sistema de inovação. Lá já tinha a ACAT, que é um ACAT é muito ambiente forte, né? muito grande que fez, né, o ecossistema de inovação de Florianópolis deslanchar. A ACAT vai fazer 15 anos agora, né? Então, aquela época já tinha 10 anos de ACAT e Curitiba não tinha isso. A CAT é uma associação? É uma associação ligada à privada. prefeitura. Não, ela é privada, é um investimento privado, né? Que a prefeitura depois veio apoiando junto. Foi super legal o trabalho, né? Do todo o ecossistema, né? Dessas hélices lá em Florianópolis e que realmente fez com que muitas empresas de tecnologias e startups surgissem a partir desse novo
novo posicionamento. E muitas empresas, inclusive de Curitiba, iam para lá, começava que iam para lá, porque viam... tinha muita inveja, eu sempre tive muita inveja, né, de Floripa. E aí a gente Por tinha... sua causa que a gente começou a perder um pouco. E a gente tinha Floripa, Recife, Belo Horizonte e São Paulo. Eram 4 ambientes, lugares, que até hoje são sensacionais e a gente adora. E o legal da inovação é que a troca é fundamental e a gente é super colaborativo. Mas eram 4 lugares que estavam sempre em evidência em Curitiba, com todo... Veja... Tipo, a gente respeita eles, mas o título de gente cidade sempre quer ser inteligente é melhor. nossa, né? Lógico. Tranquilo. Com pessoas inteligentes. Eles são bem esforçados, assim, se esforçaram por muito tempo, mas aí a Cris chegou e acabou com a palhaçada, né? Cidade inteligente com pessoas inteligentes. Vai fazer o quê? Vamos colocar ordem nessa casa aqui. Mas é que, de verdade, gente, a gente tem 5 grandes universidades em Curitiba, né? O tamanho da cidade, o potencial, né? Isso que eu falei do ecossistema. O ecossistema posto é muito forte. Dadas as proporções. Dadas as proporções, né? A gente ama Floripa, mas proporcionalmente Floripa e Curitiba não tem comparação. Tanto é que a maior cidade de Santa Catarina é Joinville, que inclusive tem um ótimo ecossistema de inovação também se estruturando agora. Então, falei isso para falar sobre essa questão de rankings, né? Então, quando o prefeito olhou para isso, falou, cara, tem alguma coisa errada. E ele olhou para os ecossistemas do mundo e falou, tá, o Vale do Silício, o que aconteceu lá? Foi bem essa pergunta. O que aconteceu lá para que isso acontecesse, para que se tornasse essa potência? E entendeu que o ambiente, né? Então, o Quarteirão, o São José, as empresas ali perto fizeram com que aquilo acontecesse. E aí ele falou, cara, mas o silício é uma matéria inorgânica. Não tem vida. O que a gente faz para ter Curitiba com vida? É o pinhão. O Vale do Pinhão é muito melhor que o Vale do Silício. Eu fico imaginando o Greca falando isso. Ele fica muito feliz na hora que ele pensou nisso, né? Pensou totalmente. Ele é o melhor marqueteiro. Bem a cara dele. Meu sonho é saber imitar o Greca, mas eu não sei, então não vou tentar. E aí ele já criou o nome Vale do Pinhão na cabeça dele e tanto é que no dia 1º de janeiro de 2017, quando ele assumiu a prefeitura, ele já instituiu, né, uma governança dentro da gestão pública para o Vale do Pinhão, que foi a Agência Curitiba, que era a Agência de Desenvolvimento Econômico da cidade, né? Então, nós somos uma empresa ligada à prefeitura, economia mista, somos meio público e meio privado, mas ele falou, por ser essa mescla, tem que ser aí a governança para o Vale do Pinhão para dentro da prefeitura. E aí a gente começou justamente nisso. Vamos avaliar, então, os rankings, né? Nos rankings nacional, quais são os rankings de startups importantes, né? Então, a gente tem os rankings da AB Startups, tem o próprio distrito com vários, né, relatórios para entender onde que são as melhores startups do Brasil. Tem rankings mundiais, né, como o Startup Blink, que é um ranking israelense, a gente estava lá na 20ª posição, bem lá atrás. Ranking de empreendedorismo, né? Era uma vergonha, né? Endeavor tinha um ranking de empreendedorismo periódico naquela época, depois eles descontinuaram e começaram de novo em 2020. Então, a gente olhou para aquilo... Se não for muito longo, eu só fico com uma curiosidade. Como é que os caras... ranking de empreendedorismo, quantidade de empresas, empreendedores, aquela... Ambiente, burocratização, tempo de abertura de empresa, quantidade de empresas, faturamento da empresa. É bem profundo, esse estudo, né? Ambiente de negócios, número de empresas. Sentido. Então, são várias coisas que são olhadas ali. E o ranking de cidades inteligentes, né? Que o que vê uma cidade inteligente, né? Também ambiente de negócio, mas é ligada à tecnologia e ligada à academia, educação, meio ambiente, qualidade de vida. Daí é bem mais amplo do que isso. E a gente olhou esses rankings e pensou, qual é o principal conceito de uma cidade inteligente? E aí vou fazer um parênteses também. Se vocês me deixarem falar, tá? Eu vou até amanhã aqui. Então, vocês vão me direcionando você aí. percebe que ela não respira tanto, né? Não, eu falo muito rápido. Mas é ótimo. Cris, toma um vinho. Olha, ela não tocou na taça dela ainda. Vai bebendo, Cris. Quanto mais ela beber, mais ela vai falar. Isso é importante. Pode ser bom, pode ser ruim eu beber mais. E aí, quando a gente fala de cidades inteligentes, só também fazendo um
retorno histórico aqui, o termo cidades inteligentes, ele foi colocado no mundo por uma ação de marketing das Big Techs. Então, as grandes, né, Cisco, Nokia, lá atrás, né, na década de 90, mais ou menos, queriam vender sensores e conexões. Colocaram um docinho na nossa boca, e falaram assim, olha, uma cidade inteligente é uma cidade Como é que super você não tem isso conectada. ainda? Você é uma cidade inteligente? É bem isso. Então, no mundo começou, se tiver um monte de sensores e coisas conectadas, você será uma cidade inteligente. Tipo criar um prêmio que não existia, assim, para daqui a pouco você ser premiado. Mais ou menos isso, mais ou menos A gente isso. podia fazer prêmio dos melhores advogados aqui, né? A gente escolher certinho. Você compra, né? Submissão de projetos e tal, enfim. Só com uma ideia. Uma ideia. Mas aí começou isso. Mas ao longo do tempo, hoje, o conceito de cidade inteligente é uma cidade que coloca o cidadão no centro das decisões e precisa ter, pelo menos, ambiente de negócios positivo, né, produtivo, precisa pensar em termos de sustentabilidade e precisa pensar em termos sociais. Então, hoje a gente fala sobre isso de ESG, né? Lá em 2018 a gente falava de ESG, né? Mas era essa visão. Então, nossa visão, nosso conceito de cidades inteligentes é esse. E cada vez mais os rankings de cidades inteligentes buscam isso. Então, comunidades inteligentes, pessoas capacitadas, inclusão digital, inclusive, né? E empreendedorismo. Então, a gente começou a olhar esses indicadores e entender o que nós precisamos fazer para que a gente melhore nesses indicadores, quais são os pontos principais. E assim, para o empreendedor, vamos pensar, né? O cara que está em Curitiba, enfim, em São Paulo, em qualquer cidade que tem um ecossistema, vamos chamar assim, de desenvolvido, como é que ele pode se aproveitar disso na prática, né? Porque o que você está falando, assim, puta, tem essa conexão, mas me parece que é uma coisa muito política pública, que tem algumas iniciativas no âmbito, assim, de eventos e tudo mais. Mas eu, empreendedor, o que eu deveria estar sabendo hoje para me aproveitar desse ecossistema que está acontecendo ou que está crescendo? Deixa eu só compartilhar uma reflexão que eu tava, enquanto você estava falando aqui, a hora que você começou a falar do silício, né, daquele ambiente e tal, e aí, puta, juntou com o que você falou, puta, a hora que a gente começou a analisar aqui, né, que o Greca... Dia 1º de janeiro falou, vamos fazer isso aqui. Vocês foram olhando os indicadores, eu fiquei pensando, né? A pergunta que depois você pode responder pra gente. O quanto aquilo volta, né? Tipo, volta para a sociedade no sentido de receita mesmo. O PIB de Curitiba, quanto ele cresceu em 5 anos nesse setor. Porque tem um negócio que é muito legal, assim, nas cidades, que dá para perceber, assim, na maioria, você vê que tem um pareto muito lógico da economia. Daí, depois, até não sei se tem esse dado tão claro. Assim, pareto muito lógico da economia. Cara, você chega assim, por exemplo, vai pra uma cidade do interior, assim, sei lá, vai para Rio Grande do Sul. Aí você chega lá, sei lá, em Bento Gonçalves. Puta, qual que é o principal? Qual é o setor que mais movimenta aqui? Mercado madeira. De vinhos. Não, lá nem é madeira. E o segundo vinho vem em segundo lugar. Não, então sabia. você tem um pareto muito lógico, assim, sabe? Só que aí depois você vem aqui, a pergunta seria assim, né? Tá, Cris, e a devolução dessa grana toda que é gasta? Né? Assim, como é que ela já voltou? Por que eu pensei nisso? Porque na hora que você começou a falar, eu falei, cara, olha o retorno que teve, o pequeno retorno que teve do silício. Como assim? Não, as maiores empresas do mundo hoje estão ali, as mais valiosas. Sim. Então o retorno em anos, tipo, piada. Mas aí ela vai explicar bem Sobrepõe melhor. tudo. Mas me parece que Não, um troço meio louco, o grosso vem muito no longo prazo, né? Mais ou Mais menos. ou menos. Você Mais pode ou pegar menos. quanto vem a Apple, que tinha mais caixa do que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos. Mas tudo bem, a Vale 6 começou há 50 anos atrás. Não. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Mas é que... Deixa pra especialista. Você tem que Pode ter... tirar Você as tem, crianças do parquinho aqui. tem que ter as ações de curto prazo para conseguir um longo prazo. É o que a gente falava sobre cultura, né? A cultura da inovação, ela é passo a passo para pensar no longo prazo. Mas se eu não colocar isso e ver retorno, talvez em um ano... Não continua. Continua, né? Programa, vamos chamar assim. Então, só antes de entrar nisso... respondendo a tua pergunta sobre o empreendedor, né? Então, quando a gente criou a visão do Vale do Pinhão, a gente pensou, como eu falei, né, da parte geográfica de São José. Ele falou, se a gente fizer um desenho geográfico do Vale do Pinhão, vai estar tudo certo, porque a gente traz as empresas para cá, começa... Tanto é que a própria agência Curitiba foi para o Engenho da Inovação, ali no Rebouças, porque é uma área que precisa ter mais adensamento e a gente quer fazer alguma coisa ali. Teve uma nova lei de zoneamento e aquilo ali aconteceu. E aí, rapidamente, a gente percebeu, não é só isso.
a questão de ambiente, ela é uma das hélices, um dos pontos importantes quando a gente fala de ecossistema, mas existem outros. Então, hoje, o Vale do Pinhão ele tem 5 pilares que estruturam o Vale do Pinhão. Ele vai com relação à urbanização, sustentabilidade, né? Então, os projetos de ocupação de ambientes urbanos com a visão de inovação, de empresas vindo para cá, a cidade para caminhar também, a mobilidade de curta, micromobilidade, o patinete, a bicicleta. Cara, você tá muito doido, porque está conectado, ao mesmo tempo ele corre tá aqui. Tá tudo conectado, porque isso é qualidade de vida, a sustentabilidade, então energia solar, como é que a gente faz para os rios ficarem melhor, quantidade de árvores plantadas, área verde por habitante. Então, tudo isso tem a ver com reurbanização e sustentabilidade. Faz parte de um pilar importante do Vale do Pinhão. Mas não dá para ser só isso, eu preciso de legislação. Então, quando você falou da gestão pública, o que só tange a gestão pública é legislação e incentivo fiscal. Então, quando a gente começou o Vale do Pinhão em 2017, não existia diferenciação fiscal para empresas de base tecnológica. Isso é muito importante, porque eu não consigo reter essas empresas que, de repente, aqui pagavam 5% de imposto e em Floripa, que a gente comentou, pagava 2%. Como é que eu faço essa empresa ficar aqui? Não faço. Então, eu preciso, como gestão pública, criar incentivos para melhorar o ambiente de negócio. Mas eu também preciso criar uma confiança jurídica. Então, eu preciso fazer legislações para que as empresas, os empresários olhem para Curitiba e falem, mesmo que a gestão mude, existem gatilhos legais que isso seja perpétuo na cidade. Então, nós criamos lei de inovação, nova lei de zoneamento, lei das antenas para possibilitar o 5G, enfim, mas uma série de elementos legais para que existisse confiança para o ambiente de negócio da cidade. Fácil. Segundo pilar. Foi fácil aí, né? Fácil. Cara, ela falando... Aquele negócio que até de umas 3 reuniões vale a pena para Terceiro pilar, tecnologia. Falei que a ideia de cidades inteligentes começou com tecnologia, depois mudou, mas a tecnologia é fundamental, muda comportamentos da sociedade, é o futuro de todas as áreas de negócio, então a gente precisa falar de tecnologia. Tecnologia desde aplicações, né, produtos e serviços melhores digitais, né, até produtos melhores desburocratizando processos para as empresas estarem aqui, mas também as pessoas precisam saber lidar. Então, como é que eu ensino as pessoas a questão tecnológica para que elas evoluam? Então, tecnologia tem um troço na bobo cidade. ali em tecnologia ali, né? que eu não sei se encaixa aí, mas é meio bobo, né? Você fala assim, cara, a velocidade da internet, você possibilitar que, sei lá, a gente usa, sei lá, uma Horizon aqui. Pô, faz uma diferença absurda. Bobo nenhum, né? Bobo tipo nenhum. Assim, pô, porque a gente sente, né? Chega na ponta, assim, sabe? A gente fala hoje que o abismo digital, né, que é quase tão grande quanto o abismo social. Ele é tão impactante na vida das pessoas quanto o abismo social. Então, se você não der conectividade, essas pessoas ficam anos-luz para trás. Né? Ou se você não colocar... Né, Curitiba é a cidade que mais está preparada para o 5G e que é a primeira cidade que vai aplicar 5G no Brasil. Por que a gente quer fazer isso? Em que sentido? Infraestrutura, regulamentação e interesse das empresas. Pra caramba que você tem que ter, né? Então, mas a gente já fez a mudança em 2019 na nossa lei das antenas, para que as empresas se interessassem em melhorar a infraestrutura aqui, porque aqui elas podem, entendeu? Uma das primeiras então, a gente está olhando lá no horizonte de longo prazo para que, quando isso chegasse, a gente estar pronto para isso, né? Curitiba tá tipo aquela máxima, assim, que você vai com a farinha, Curitiba já tá voltando Já com o pão. voltou com o pão, com a mortadela, queijo. Com a angu inteira. Por isso que tem muitos italianos aqui, entendeu? Claro. E aí, mais 2 pilares que são fundamentais, que é essa articulação do ecossistema. Então, se eu estou falando que o ecossistema é complexo, eu preciso ter mecanismo de eventos, mas também de reuniões de governança, de escritas de projetos em conjuntos com esses atores para que a coisa aconteça. E o ponto que eu acho que é fundamental, que é a educação, mas educação com foco de empreendedorismo e digital. E aí, nesse ponto, eu entro na tua pergunta sobre o que o empreendedor quer fazer. Além de se valer, né, de todos os outros, né, Sim. de testar tecnologia, de aplicar a tecnologia, de ter incentivos fiscais para que ele esteja na cidade, nós conseguimos ajudar os empreendedores desde o
microempreendedor individual, né, que precisa de ajuda para gestão do seu projeto, com um monte de programas estruturados para ajudá-los, né, que a gente disponibiliza gratuitamente para a população, como o programa Bom Negócio, programa para mulheres empreendedoras ou empreendedora curitibana, programa para startups, né, temos coworkings públicos que a gente recebe startups numa primeira fase de ideação ainda para que a gente consiga desenvolver essas startups e colocá-las no mercado, no ecossistema com mais facilidade. Tem um detalhe que agora que a gente lembrou, né? O Giancarlo Rocco faz parte aqui do Giancarlo nosso grupo. Rocco. E ele tá à frente lá também de um programa que, cara, assim, às vezes ele fala, as pessoas nem fazem ideia disso que você tá trazendo. Do que ele Existe alguém que vai... Como é que é o nome da que ele Investe tá à frente? Paraná. Investe Paraná. Investe Paraná. E aí você fala, mas o que faz a Investe Paraná? Você pode ir lá, conversar, sentar comigo, para ver se a gente consegue... Não, isso é muito bizarro. As pessoas não sabem. Essa consultoria, né, que está disponível para essas pessoas. Consultoria e uma intenção de fazer você crescer, assim, sem nada em troca, né? Exato. Só por você crescer, por estar aqui. É que tem estigma, alguma coisa tem em estigma, troca, né? né? Porque Que é o se ecossistema. essas empresas crescerem, o ecossistema melhora. Mas né? é que normalmente você olha para o ecossistema mais público, gestão pública, com, né, olhando meio torto, assim, com cara. dúvidas, né? Eu não Com vou chegar lá, desconfiança, porque né? além de me cobrarem para fazer um negócio aqui, não vai funcionar. Então, eu nem vou chegar. Mas hoje em dia, tá bem diferente já. E é isso por isso que a gestão pública tem que participar desse processo, tem que estar aberta para isso, né? Hoje a gente fala que o Vale do Pinhão, ele não é mais da prefeitura, né? O nosso goal, eu acho que dos 2 últimos anos, é que a gente tem uma governança do ecossistema além da Agência Curitiba. Então, a gente tem um grupo de governança instituído, Que é perpetue, criado por muitos atores, com 4 grupos de trabalho, que tem muitos atores de decisão ali, que utilizam a marca Vale do Pinhão, né, para esse propósito, e que perpetua isso independente da gestão pública. Isso é muito Mas é porque se importante. consolidou, né? Porque se mostrou, consolidou, porque assim, teve resultados. legal. Hoje a gente né? Ontem saiu, né? Não sei se pode falar isso, porque você pode estar assistindo ou ouvindo isso a qualquer momento. Mas no dia 31 de maio. De maio? Nós estamos verdade. mas dia 31 de maio. Saiu o ranking do Startup Blink, esse ranking israelense de startups que eu falei, que coloca, pelo 2º ano consecutivo, Curitiba como a 2ª cidade do país, só atrás de São Paulo, em ambientes para startups. Então, nós somos a 141ª no mundo. Veja, é muita coisa. Esse ranking analisa 1.000 cidades no mundo. A número 1 do Brasil é São Paulo. A número 1 do Brasil é São Paulo. Legal. Pela proporção ou não? É per capita mesmo? É lógico que é per capita? A gente nunca vai conseguir chegar perto de São Paulo pelo número de empresas e startups que criam lá. Porque per capita, Curitiba tem mais unicórnios que São Paulo, né? Se for pensar. Não, eu diria assim, tipo, é porque eu entendi que os indicadores, eles não são quem tem mais, né? É dadas as proporções, certo? Dadas as proporções. Ok. Então, assim, número de investimentos, número de negócios que essas startups giram, número Eles de ainda estão na investimentos. nossa frente, dadas as proporções. Então, Tá. Mas muito, assim, muito à qual nossa que é a tua frente. opinião sobre... Você é curitibana. Sou Curitiba. Sendo curitibana, qual que você acha que é o impacto da nossa cultura curitibana no ecossistema de inovação? Uma pergunta no sentido assim... O teu sentido ficou meio estranho aí. Não, eu vou explicar. Eu joguei entendi aqui. o que você eu quer vou dizer. explicar. O curitibano, ele foge do elevador, ele entra cada vez. Lá no meu prédio é um elevador por pessoa só, não aceito entrar com outras pessoas. E eu brinco porque eu não sou curitibano, né? Mas eu vejo que, assim, muitas vezes a gente tem uma cultura um pouquinho mais individualista. Eu queria que você me critique mesmo, tá? Você acha que isso tem algum impacto na inovação, na troca? Porque quando você olha, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir pro Vale, e uma das coisas que eles mais batem lá é a conexão genuína, é a vontade de ajudar, é um empreendedor que já está numa fase posterior ajudando o cara que está na anterior, é um empreendedor que hoje é venture capital, que ajuda o cara que está numa fase posterior a captar um investimento. Às vezes ele nem quer investir no cara, mas ele ajuda porque isso é a cultura ali. Como que a cultura curitibana ajuda ou atrapalha isso? Concordo com você que curitibano né, não fala com estranhos, né? Então, isso tem a ver com a nossa cultura. E eu acho que isso atrapalhou muito Curitiba quando eu falo que a gente ficou para trás de muitas cidades brasileiras em termos de ecossistema, apesar de termos um ecossistema mais robusto do que muitas cidades. Eu acho que esse comportamento do curitibano até altamente não só de não se
interagir, né, de competir mais do que interagir, mas também altamente crítico, né? Então, tudo que a gente tem, a gente sempre acha que não é o suficiente para, né, a outra cidade é melhor, e a gente é crítico mesmo, né? Com relação a isso. Isso Claro. é ruim por um lado, mas é excelente por outro lado, que as nossas coisas têm alto valor, né? Sabendo usar, né? tira proveito, né? Não, e a gente gosta de qualidade, né? De alta Sim. qualidade. Por isso que a gente tem bons produtos e empresas aqui. Então, atrapalhou, sim, num primeiro momento, olhando para trás e pensando, poxa, por que Curitiba será que ficou um tempo tão longe das outras cidades? Mas lembra quando você falou que existiu uma geração no Vale do Silício que fez a mudança para a próxima geração? Eu acredito que isso está acontecendo em Curitiba nesse momento. A gente tem uma geração do ecossistema de inovação da cidade, das startups consolidadas aqui, né? Se a gente for falar, eu não sei se todo mundo tá inteirado com o termo unicórnio, né? Que são empresas de $1 bilhão, que valem, startups que valem $1 bilhão, né? Nós temos 3 em Curitiba, Ibanks, Madeira e Olist, e temos 2 na fila, né? Contabiliza aí Pipefy, que segundo os rankings, os estimativas podem chegar a ser unicórnios até o ano que vem. Dependendo do que nós estamos pagando pro Pipefy aqui, vai chegar mesmo. Porque falaram pra caramba. Se eles fizerem mais um reajuste esse ano, eles viram. Mas eles resolvem a vida de Um abraço vocês, pro né? Alessio, eu gosto muito dele, mas pelo amor de Deus, dá uma ajudada no preço aí. Tá? Os curitibanos, sabe os curitibanos? É. Hashtag capivara, dá desconto pra nós. E aí, o que eu digo que essa geração, né, dessas startups, desses empreendedores, e eu falei de 5, mas existem vários e vários outros, eles têm essa cultura de give back, né? De o que eu consegui conquistar, eu preciso devolver para o ecossistema. E eu já vou fazer um merchan aqui, já convidando o pessoal para ir em algum dos eventos do Vale do Pinhão, só nos acompanhar nas redes sociais. Se você participar de um evento do Vale do Pinhão, você vai entender isso, vai sentir isso na prática. Que é as pessoas ali, primeiro para se doarem, para falarem suas histórias autenticamente, e as pessoas que estão assistindo para estarem ali de coração aberto e cabeça aberta para fazerem essa conexão. Então, eu acredito sim que isso está mudando, né, essa cultura de vamos fazer juntos, vamos ser colaborativos, até porque a essência da inovação ela é colaborativa, né? Total. Ela é de diversidade, fazer troca. aberta, trocar, saber que a gente erra e errando a gente acerta mais rápido, e você não precisa errar o que eu já errei, porque eu vou te contar o que eu errei, não vou só te contar o que eu acertei, contar o meu erro é importante para que vocês entendam e acertem também. Então essa faz parte da cultura, né, de inovação, e eu acho que essa virada aconteceu nos últimos anos de uma forma muito forte, assim. A gente assina embaixo, até porque a gente já entrevistou lá o senhor da Madeira, o co-founder da Contabilizei também já esteve aqui. Sim. Uma galera, assim, desses. Acho o que Daniel só Scandia da do Madeira. Ebanks também, né? Como é que é o nome do Binho lá, que é sócio André, né? Alfonso André Boaventura. Que veio. Não, uma galera. E, tipo assim, sempre super, não, vamos, se encaixar a agenda, vamos nessa. Realmente, assim, a primeira resposta é sim, só vamos ver quando. Dificilmente não legal, faço esse tipo de coisa. Não, Mas você pegar o fundo do Ebanks, né, que eles não são tão Honey conhecidos, mas Honey. o Honey, pô, já gera um impacto super legal, os caras estão devolvendo. Aquele give back, aquela cultura do give back é foda, né? Então eu acho que essa mudança é grande, assim, e ela é realmente escalável, né? Nos próximos anos a gente vê isso crescer. Até porque, aí também falando sobre o que fica na cidade, né? Fica no ecossistema, se a gente for ver em termos de money, né? De recursos que fica, só para vocês terem uma ideia, o investimento, assim, o aporte de crescimento, de faturamento das empresas é muito significativo das empresas de tecnologia nos últimos anos, assim. A gente teve, só das empresas que são aceleradas ali nos nossos programas de incentivos fiscais, a gente teve quase 6 bilhões de faturamento nos últimos 5 anos. Acumulados. Então, quanto tinha, assim, só para um efeito comparativo, assim, você faz ideia? Não? Tipo, dobrou, triplicou? É que esse benefício fiscal não existia, né? Ele nasceu, renasceu em 2018, né? Mas só para ter uma ideia de tempo, em 2018 a gente tinha 79 milhões,
66 milhões de arrecadação da área de TI na cidade de Curitiba. Então, arrecadação de impostos para a área de TI, 66 milhões em 2018. Em 2020, foram 79 milhões. Da hora. Então, assim, esse crescimento de faturamento reflete o certeza. crescimento de faturamento. Faz né? sentido. Então, Faz sentido. de arrecadação da cidade versus o faturamento das empresas. E, você veja, é um crescimento muito grande nos últimos anos. Os dados de 2021 serão maiores ainda, né? e a Consideram cidade maiores. E fora o número de empregos, né? Curitiba é a terceira cidade que mais gerou emprego no país. Você pegar aqui, bom, suporando pelos números que você trouxe, se aumentou entre 20% e 30% receita, e a receita final do governo, considerando, né? Arrecadação, quero dizer, né? Receita barra arrecadação, mas enfim, o que gerou de arrecadação, aquilo que gerou o número macro disso é muito maior. Muito maior, lógico. Muito maior, porque, vamos supor, o governo arrecada ali 15%, 3% de imposto, né? na questão de ISS. Então, isso é só o ISS. Só ISS. Então, nós estamos falando de um múltiplo que, vai pelo menos uns 30 vezes isso, assim, sabe? Então, o efeito disso na prática é muito grande. Animal. E uma cidade que não tem uma Crisaleste, assim. Tipo assim, a minha cidade lá não tem uma Crisaleste. Quanto vale o passe da Crisaleste? Como faz para ter a Crisaleste? Assim, muita gente brilhante por aí. Mas uma cidade que não tem uma cabeça dessa de Vale do Pinhão, uma cidade pequena, vou colocar a minha cidade natal, União Vitória, assim, o que você diria que são as principais preocupações ou principais ações que os empreendedores têm que fazer para começar um ecossistema mais próspero, ou isso independente tem que vir da política do governo ali municipal? Como é que é? Não, tanto é que o exemplo de Florianópolis é da iniciativa privada que incentivou a iniciativa pública, né? Eu acho que esse é um exemplo ao contrário, né? Até de Curitiba, que mostra que os dois lados são possíveis. A primeira coisa que eu sempre falo para fazer é se encontrarem, sentarem e entenderem quais são os objetivos comuns. Porque a partir dos objetivos comuns você traça metas, certo? Então, se são os empresários que são os ativos nesse ecossistema, junta 10 empresários que têm o mesmo objetivo, senta na mesa e fala quais que são os nossos problemas. Meu problema é questão tributária, jurídica, de incentivos fiscais. Então, pleiteia isso, coloca na lista de prioridades. Meu problema é mão de obra, capacitação, senta e coloca na lista de prioridades. Com certeza, a tua cidade vai ter alguns atores importantes, que são instituições de apoio. Vai ter um SEBRAE, vai ter uma FIEP, vai ter uma FEComércio, vai ter uma associação comercial. Então, esses atores são indutores muito fortes da economia local e estão ali falando olho no olho com o empreendedor na ponta, né? Tem um espaço empreendedor, uma sala do empreendedor do SEBRAE, com certeza, na sua região, né? Então, esses são espaços de acolhida. Não tem, Cris, é muito pequena a cidade. Tem. Eles nem sabem o que é SEBRAE ainda, rapaz, assim. internet é lá, bomba já. Fala isso, para você ver o que vai. Né? Não, na verdade, a gente vê no próprio Paraná vários ecossistemas sendo formados e já, né, num nível de maturidade muito legal. O próprio Cascavel, Foz, a gente tem Guarapuava, a gente tem Maringá e Londrina. A gente brinca, mas lá em União da Vitória, o SEBRAE Sudoeste ali, né? Que foi o Pato Branco, lá, o Caixa, um abraço pro Caixa. Nossa amiga lá que coordena o SEBRAE lá do Pato Branco, mas que ele cuida de toda aquela região. Fizeram um evento, um hackathon lá numa universidade em União e deu mais de 1.000 pessoas. Olha Eles aí, estão fomentando o tempo todo. Sabe, imagina o que é isso. 1.000 pessoas na cidade interior num hackathon. Então, o Pato Branco é um exemplo muito forte disso, tem um né? evento lá em Pato Branco, vem mais gente do que a cidade. Mas é que é da própria prefeitura, na verdade. Como é que chama? É maluco esse evento, né? Sim. É muito legal. A gente foi uma vez para lá. Acho que faz tempo que eles não fazem. Por causa da pandemia. Eles fizeram em 2019. Aí 20 fizeram. 2019 eles fizeram, a gente foi de carro elétrico para lá, eu lembro. Que eu trouxe assim, que vem 200 mil pessoas, a cidade tem... Pato Branco tem aqui umas 1.000 pessoas? Brincadeira, mas 500. Não, tem mais. Tem 70 mil pessoas. Mas sabe que tem uma empresa de Pato Branco chamada ViaSoft, que é de Pato Branco. Desculpa, o próximo convidado, já fazendo spoiler, o Viola, na quarta-feira que vem, ele vem conversar com a gente aqui. Ele é de Pato Branco, o ViaSoft nasceu lá, hoje está no Brasil inteiro e vai fazer o evento, né? Aqui em Curitiba, o ViaSoft Connect, que originou o Rocket, né? No primeiro ViaSoft Connect, por ideia, né, deles, junto com a Amélia, eles criaram o Rocket. Então você veja, né?
A inovação e o ecossistema está em todos os lugares, está posto em todos os lugares. Porque eu falei, não se cria um ecossistema, se organiza um ecossistema. O grande ponto é a governança nisso tudo, né? É você ter um ator que coloque esforço para juntar esses outros atores, e isso é um trabalho forte. Tem que ter um perfil agregador, né, colaborativo. Vaidade é uma coisa muito complicada. A gente até brinca que tem lugares que tem ecossistema e não ecossistema. Né? Ego é uma coisa complicada no ecossistema. Eu tenho uns amigos que são assim. Você sabe que quando você falou no ambiente, primeiramente eu fiquei pensando, puta, a gente nem tinha se tocado nisso, né? Mas se você trouxer o fator ambiente, né, para dentro da sua própria realidade, imagina na sua realidade, nos seus amigos em comum, quanto você não fomenta só por estar o tempo todo aquilo, gerando um efeito a cascata, né? Então, é filho, é primo, é tio, sabe? Tentando... parece que a gente entrevistou como é que é? A Mônica no Clube da Alice, né? Mônica, né? Mônica Berlitz. Ela esteve aqui e aí quando a gente perguntou para ela, porque você se conecta pra caramba, Mônica, o que seria, né? O Facebook perguntou para ela o que seria fundamental. Ela falou autoestima. E aí, quando você junta ambiente, que você tá fomentando aquilo, falou, venha, olha, sabe? Você tá o tempo todo fazendo evento, não à toa que você participa de tanto evento, porque parece que cada evento que você participa, você tá gerando um efeito que você não sabe em quem diretamente, mas sabe que indiretamente vai gerar resultado. E aí, quando você olha isso numa fração de tempo, você fala, olha, tudo aquilo que a gente fez ali atrás... Vou te dar um exemplo, um exemplo muito legal disso. Legal. Ontem a gente teve um painel digital, que é um evento que a gente faz toda a última terça-feira do mês, e quem participou lá foi o André Bacelar, da Mondelez. E eles estão finalizando um processo de aceleração de startups chamado Desembala, muito legal, da Mondelez, antiga Kraft, enfim, né, mega empresa brasileira. E é gerido esse processo de inovação, principalmente a aproximação de startups da Mondelez, é gerido aqui de Curitiba. Não sei se vocês sabem, mas Curitiba é a maior fábrica de chocolate do mundo. Está aqui em Curitiba, Mondelez. Não, do mundo. Fábrica de chocolate do mundo. Independente de qual... Independente da marca. Caraca. E a Mondelez de Curitiba. Nossa, e é caro o chocolate aqui? Ele fica na Kennedy ali, né? Ou ficava, né? Ficava, ali é administrativo. E olha só o que ele contou, que interessante, né? Como é difícil também você mensurar o impacto da cultura, dos eventos, do que isso faz a longo prazo. Ele contou o seguinte, vou contar uma coisa para vocês. Eu tive um insight que a gente precisava olhar para fora para inovar antes de trabalhar internamente. Então, a essência da inovação aberta, né? De olhar para o mercado, para depois você trazer o mercado para dentro da indústria, de uma indústria como a Mondelez. Num evento do Vale do Pinhão, em 2018... onde a gente estava lançando o programa Bom Negócio, que é esse programa de gestão empreendedora para micro e pequenas empresas, e a gente trouxe um pipoqueiro, o pipoqueiro Valdir, que fica na frente da catedral, para fazer a palestra. A palestra de abertura desse evento foi no Teatro Guaíra, foi com o pipoqueiro. E ele... gestor Mondelez, sentado na plateia, teve o insight de começar inovação aberta dentro de uma indústria como a Mondelez a partir desse evento. Depois disso, a gente conversou 1000 vezes e hoje eles têm um programa de aceleração de startups na empresa. Caraca. Que da hora. Como é que você mensura isso? E veja que coisa fundamental se a gente não tivesse esses eventos, essas conexões o tempo todo. Por isso que eu falo que conexão é a coisa mais importante de qualquer ecossistema, né? E você acha que a Kat lá em Floripa, a gente comentou algumas vezes, você acha que para uma cidade que não tenha muito... ou que a pessoa não saiba, né? Começar esse grupo via associação, você criar alguma associação e buscar agregar empresários é o caminho mais, digamos, tradicional de começar um ecossistema? Eu me preocuparia menos com o formato jurídico dessa reunião, entendeu? Coloca o povo na mesa... Faz MVP. Não, coloca o povo na mesa sem pretensão de criar uma associação, é isso que eu quero dizer. Coloca o povo na mesa e pensa nos interesses comuns, nos desafios comuns, junta os empresários, né? E aí, quando você juntar 10 empresários, cada um desses empresários vai falar assim, não, mas tem mais um cara que eu precisava colocar nessa mesa. Esses 10 vão virar 50 na próxima reunião, entendeu? Faz sentido. E aí a coisa vai acontecer. Então, é realmente você enxergar quais são os desafios. Porque o que eu falo, como é que cria uma cidade inteligente? É só para grandes cidades? É só para cidades que têm potencial de tecnologia? Não, porque as cidades inteligentes... eu não falei que coloca o cidadão no centro das decisões. Então,
ela não tem uma receita de bolo para ser feita, né? Não é assim um modelo, o modelo de Curitiba vai funcionar em todas as cidades. Mas esse modelo de governança, de olhar para a legislação, de olhar para a tecnologia, para olhar para a educação, são portas de entrada. Seria Mas errado, o jeito que for de Curitiba não vai ser o mesmo jeito que vai ser o União da Vitória. Ele fala assim, seria errado eu dizer que a gente fomenta, né, no sentido de, puxa, a gente vai fazer, vai gerar o ambiente e os outros pilares, mas não sabe exatamente o que vai acontecer, porque está totalmente fora de controle. Total. Né? E a coisa mais legal é que a gente não sabe o que vai acontecer. Meu, caramba. Que a grande coisa massa da inovação aberta, né? Sim. A gente tem muito mais perguntas do que respostas. E é difícil você lidar com isso. Por isso que você trabalhar na cultura de inovação é importante o tempo todo. Porque a gente não foi criado, não foi educado para não saber o que fazer. Nossos planejamentos estratégicos eram de 5 anos para as nossas empresas. Sim. Faz aí hoje um planejamento estratégico de 5 anos. Para 5 meses tá difícil já. Não é? Né? Imagine para a gestão pública, então. Né? Então, é realmente necessário que a gente mude a cultura. E quando você fala assim, precisa de uma gestão pública para puxar isso, não precisa. Mas precisa de vontade política. E aí, política na essência da política. Se você está falando de uma indústria... Tanto é importante que os engenheiros e o chão de fábrica, né, estejam com vontade de fazer aquelas mudanças, quanto da alta gestão e alta liderança apoiem isso. Porque uma coisa é falar, a inovação aberta, super na moda, nós vamos fazer, temos ambientes de inovação, uma sala de parede amarela, puffs coloridos, está tudo certo. Aí o cara erra, o que vai acontecer? O cara fala, porra, vou te descontar do teu salário. Aí não é verdadeiro, aí não adianta, porque a inovação, ela incorre em erro, porque a gente tem mais dúvidas do que certezas. Tem que ter tranquilidade com isso, né? Tem uma parada que eu acho que falta aqui na nossa cidade, que é um pouquinho mais de lugares pra você encher a cara. Nossa, cara, eu vou te falar, eu vou te explicar, você vai entender. A Cris vai concordar comigo. Tem aquela história do São Pedro... Tomar meu último gole de vinho aqui. Toma aí pra gente, tá todo mundo mesma vibe. São Pedro Valley, lá em Belo Horizonte, enfim, o vale que saiu lá, Rock Content, Melius, Hotmart e outras empresas. Eles falam muito, eu já li alguns artigos e conheço alguns amigos que já foram e algumas vezes pra lá, não sei se você conhece. Conheço. Que falam muito dessa facilidade do mineiro lá, ou da pessoa que vai pra lá se encontrar, happy hour, bares e tudo mais. E eu acho que isso é subestimado na nossa cultura curitibana. A importância de você sair pra tomar uma no final do dia com o teu concorrente, com o teu, sabe, com o teu vizinho da startup, porque isso não é pequeno. Quando você fala de cultura do Vale do Silício, fala de cultura de Israel, fala de cultura São Pedro Vale, sempre tem uma conexão diária acontecendo e normalmente tem muito a ver com os bares e os restaurantes da região. Tô falando muita coisa estranha aqui ou você concorda com isso? Não, concordo. Vou contar uma historiazinha rapidinho aqui. Até faz sentido, isso é meio doido, mas faz sentido. Faz sentido pra cacete. Uma vez eu fui pra Uberlândia, e eu parecia uma consultoria para uma empresa de carro elétrico aqui de Curitiba. Lá você deve conhecer a Hightech e tal, o Rodrigo Contin. E aí eu levei um carro elétrico, literalmente, levei o carro elétrico para Uberlândia, assim. Não, levei dentro de uma Renault e tal. Bom, eu ia perguntar onde é que você carregou até aqui a Uberlândia. Eu fui lá para Algar. Essa altura. Eu fui na Algar. E dentro da Algar tava tendo, o negócio que eu mais gosto do mundo de startups, que são os pitches de startups, aqueles 5 minutinhos, 10 startups. Animal. E aí rolou o pitch, 10 startups. E eu tava ali, porque, enfim, tava aparecendo a consultoria, tava me conectando com o pessoal da Algar e tal. Resumo da ópera. Eu vi os 10 pitches, e sempre que você vê um pitch de startup, você fica se sentindo um burro, né? Não sei se sou eu que fico me sentindo burro. Caraca, esse cara, puta merda, isso é muito óbvio e tal, né? Mas beleza. Aí tinha uma startup que me chamou a atenção. Eu falei, cara, se eu fosse investir, eu investiria nessa startup. Mas eu não vou investir, não quero investir agora, não tenho dinheiro e tal. Beleza, saindo dali, fui tomar um chopp no lugar que eles tinham armado. Aí conecta com a bebida. Não senta exatamente o Lazarento, CEO daquela startup, na mesa para falar comigo. Instagram. E eu falei, cara, não acredito, né? Cara. Eu falei, você era o único que não poderia ter sentado aqui. Eu falei, você vai embora rapidamente. O pouco dinheiro que eu tenho vai embora agora. Resumo da ópera. A gente fez negócio, depois foi o negócio de software que a gente investiu. Eu e o Yuri, mais um amigo, investimos no software de gestão de lá. Em razão, talvez, do shopping. Não vou colocar o shopping em si, né? Mas cara, cara. Não subestime isso. Tanto é que nós temos um evento que acontece todos os meses num bar da cidade, que chama Business Round.
Olha! Rodadas de negócios onde que onde é o as bar? startups... Qual bar? Todos os bares. Todos os bares, entendi. O último foi no Hard Rock, mas já teve nos Jardineiros. Enfim, todo mês é num bar diferente, né? Nossa. A gente vai rodando os bares da cidade e Bota no invite vai fazendo esse evento. Não, todos convidados também. Todo mês acontece. Segue lá nas redes sociais do Vale do Pinhão que você vai ver a nossa programação. Porque a gente acredita nisso. Não que a bebida, não que o bar, mas essa conexão em ambientes descontraídos fazem você conseguir conversar sobre coisas e achar Fica leve, fica mais leve. achar conexões e achar quais que são, né, o que te interessa, o que me interessa também de uma forma um pouquinho mais menos dura, né? Como vou entrar aí, vou fazer todas as minhas perguntas de investidora, né? Sim. Ai, quanto é teu Reunião de CAC? negócio. Quanto é, né? Sim. Então, é muito bacana. Só que, assim, acredito que não só bares, né? Por isso que a gente faz muito evento. Eu acho que você estar A em troca movimento. ainda. Eu particularmente acredito muito no movimento, né? Quanto mais a gente se movimenta, mais o universo se movimenta com a gente. E eu acho que esse movimento, que de alguma forma o curitibano é mais frio, né? O clima de Curitiba, Sim. né? Um dia chuvoso, como esse que a gente está hoje. Mas, enfim, se sentar na mesa do bar, né? Embora o Facilita. europeu seja super isso, né? Senta na mesa do bar com neve e tá Eu tudo adoro certo, isso. né? Cris, temos um problema aqui. Já chegou quase 1 hora aqui, a gente não fez nem 10% das perguntas. Falei que eu falo demais. Eu vou lançar da minha parte uma última pergunta pra gente depois caminhar, né? Pra etapa final. Não. Faça Eu queria fazer uma perguntas. pergunta só que eu acho que é duas. importante, que é entender assim, ó. Pra mim, enfim, já era fã e agora virei mais fã, não só do teu trabalho, mas do Vale do Pinhão, porque ficou óbvio. Eram coisas muito. Tipo, sabe, é fácil, mas não é simples, né? Com certeza. Agora ficou muito claro, assim, tipo, o efeito o que faz. Pra contrário. mim, o que mais É simples, mas não é fácil. E fica muito claro você falando assim, cara, você, nossa, já, não, tô fora, tudo isso aí tem que ser superado, então, animal, parabéns. Mas o que eu fiquei me perguntando aqui, assim, a gente tá frente aí, não exatamente esse ano, né, mas enfim, quanto o efeito político, colocar de maneira prática, você já citou que a política saiu, né, o Vale do Pinhão não é mais, vamos colocar assim, um projeto do Greca, tá, ele acho que leva, vamos colocar o mérito e merecido, porque ele, posso falar abertamente que eu acho ele um baita de um político, mas agora ele tem vida própria. Quais são os próximos passos do Vale do Pinhão no sentido de conseguir manter isso? Pós-gestão atual. Né? E aí, se tem alguma relação, assim, sabe? Não, Gui, já era. Agora, assim, Agora Vale do você Pinhão é abraça e nosso, corre. entendeu? O negócio já tá, já sabe, ele já se perpetuou. Não tem mais uma relação política. Não, Por que eu tô te perguntando isso? Só pra finalizar o Você tá conceito. dizendo que ele não vai ser reeleito? Não, sabe assim, datas não proporções. pode, ele já está no segundo já mandato. Não, ele tá no segundo mandato. Então quer dizer porque que ele não foi reeleito? Não, é porque acaba o mandato dele, entendeu? Sim. Por isso que eu tô perguntando. Eles têm essa relação. Mas sabe por quê? Porque tem uma coisa boba, e aí eu queria ver tua opinião relacionada a isso. Que a gente ainda ouve falar, e não sei se é bobo ou não, enfim, vou pedir pra você falar. Que é a Provavelmente relação, é. por exemplo, do momento de presidência. Daí você fala assim, tá, se eu vou para uma esquerda, que eu acho uma discussão bem boba assim, não, então agora, por favor, vocês que empreendem estão ferrados, sabe aquela coisa boba? E aí a gente já perguntou isso aqui para pessoas muito inteligentes, eu já ouvi respostas muito maravilhosas, assim, dizendo assim, cara, isso não tem efeito mais nenhum, cara, isso não muda nada, entendeu? Ou será que tem? Não consegue. Então eu queria ouvir de você. Não sei se fez sentido a minha pergunta, tá? Fez a tua sentido, opinião. só me deixou um pouquinho de medo, que você falou que perguntou para pessoas muito inteligentes, você me deixou amedrontada aqui na minha resposta. Mas não perguntas Deixa eu pra pessoas pensar numa inteligentes. resposta Mas inteligente, nenhuma calma tão aí. inteligente assim, quer dizer. Deixa eu pensar numa resposta inteligente. Ainda bem que são 6 da tarde, porque a gente fala, né, que você não pode ser inteligente às 8 horas da manhã, Sim. né? Deus, Não que dá pra... Mas enfim. São 2 perguntas, na verdade, que você fez. Sim. Eu vou responder primeiro a primeira aqui. Não, a gente ainda não chegou no ponto onde o Vale do Pinhão esteja perpetuado na cidade. A gente ainda precisa trabalhar bastante para isso e alguns passos são fundamentais. A gente trabalha o nosso objetivo de comunicação do Vale do Pinhão, e vocês trabalham com comunicação e sabem que no final sempre a culpa é da comunicação, né? Foi em círculos, né? A gente conseguiria, como o Vale do Pinhão, vocês mesmos falaram, uma coisa complicada de você explicar. Nossa, mas por que vocês estão falando de novas energias ao mesmo jeito que você fala do programa Bom Negócio? O que tem a ver uma coisa com a outra? E eu tentei explicar de uma forma simples que tem a ver, né? Sim. Tudo tem a ver, tudo está interligado, mas a gente precisava começar explicando isso para o primeiro círculo, para as pessoas que já estavam mais aderentes ao mundo de startups, ao mundo de tecnologia, às universidades, estavam mais perto. E a partir, ano a ano, né, momento a momento, programa a programa, a gente foi ampliando isso para as outras esferas. A gente está na cidade inteira? Não.
Muitos lugares, às vezes eu vou falar nas universidades, e por isso que eu gosto de falar muito, e quanto mais a gente fala, e eu e toda a minha equipe da Agência Curitiba, que é sensacional, e todo o ecossistema que fala do Vale do Pinhão, às vezes a gente vai falar numa universidade e fala, levanta a mão quem nunca ouviu falar do Vale do Pinhão. E tem muita gente que levanta a mão. Então, assim, a gente ainda tem muito trabalho de comunicação, de comunicar o que é o Vale do Pinhão, que Curitiba está nesse movimento e que todo mundo faz parte desse movimento. As pessoas me perguntam muito assim, Cris, como é que eu faço para fazer parte do Vale do Pinhão? Cara, só vem, entra num evento, começa, faz uma conexão, você já faz parte do Vale do Pinhão. Não tem que ter uma carteirinha dizendo, eu sou membro do Vale do Pinhão. Não existe isso, né? A cidade respira isso. E quando a cidade, de fato, respira isso, e eu estou falando da universidade, mas a inovação, ela vale quando ela se transforma no processo social, quando aquela senhora lá da SIC, lá da Cachimba, olhar para o futuro do filho dela e pensar assim, poxa, ele pode abrir uma startup? Aí eu vou estar bem feliz. Eu acho que o Vale do Pinhão vai ter se consolidado. A gente tem um longo caminho pela frente até chegar lá, entendeu? E por isso é um trabalho coletivo. Então, temos bastante coisa para fazer ainda. Acho que estamos num caminho super legal. Mas existem várias outras coisas que talvez a gente nem tenha pensado ainda. Se alguém pensou, pode nos dar dica aqui. Estamos abertos para isso, para que a gente chegue lá. E aí, quando a gente fala de questão política, de verdade, quando eu falei que em 2016 a gente olhou para aquilo e falou, cara, a gente está fora, Curitiba está fora desses rankings, não é citado, o Ibanks, Madeira e Holístico, dando os três, continuando com os três como exemplo, já existiam. Que diferença fez para eles criarem os seus negócios? Hoje faz diferença estarem numa cidade mais estruturada? Faz, né? Tanto que lembro no primeira semana que eu entrei na agência, sentei na frente do Robson Privado, né, CEO da Madeira, e sentei para ele e falei assim, Robson, seguinte, me diga o que eu posso fazer para ajudar vocês. O que a gestão pública, né? A Agência Curitiba, a Prefeitura de Curitiba ajuda vocês. E eu esperando que ele falasse, não, incentivo fiscal, precisamos de aporte, precisamos disso. Ele só falou o seguinte, Cris, quanto mais Curitiba ficar conhecida, menos eu preciso explicar Curitiba antes de explicar o meu negócio. Então, me ajuda muito. Eu diria várias respostas, mas não para trazer talento. Para trazer talento, para trazer investimento. Porque se ele sentar lá num VC de, sei lá... cabeça anos à frente. Mas ele né? Ele é sensacional, né? Ele é uma pessoa... O Robson tem que vir aqui, cara. Tem que vir. Eu ia no evento junto com o Daniel. Se fosse comigo, eu dizia, Cris, pega esse telefone que vai vender. Mas ele teve essa visão, porque ele falava assim, cara, quando eu chego no exterior, quando eu chego mesmo em São Paulo, num fundo de investimento, eu tenho que dizer, eu moro numa cidade do sul do país, que tem quase 2 milhões de habitantes, 3 milhões considerando, nós somos uma cidade assim, assado, qualidade de vida, áreas verdes... Tem que vender a cidade. Tem que vender a cidade. Então, a minha empresa faz isso, isso e isso. Você quer investir lá? No sul do país, do Brasil? Caraca. Ou você quer se mudar para lá? Eu preciso de um CEO, eu preciso, né, de um CFO, eu preciso de alguém. Você quer ir morar lá? Sentido. Curitiba é isso, isso e isso. Então, para mim, você me facilita muito a vida se Curitiba já for conhecida. Tipo, faz um entorno que vai me ajudar, né? Faz um entorno. Cria esse ecossistema que a gente não tem ainda. Entendeu? 5 anos depois, Curitiba é conhecida nesse mundo. Entendeu? Então, aí a gente fala da política, né? Realmente, se a gente não tivesse feito isso, se não fosse o prefeito Rafael Greca, né, a gente não estaria aqui, de fato, né? Ele tem uma visão, uma vontade política de fazer acontecer e uma visão de inovação fora da curva. Mas ele gosta de Curitiba como ninguém, né? Eu já vi um cara gostar de Curitiba, mas igual ele. Ele gosta mais do que eu. Um dia chamem ele aqui, vai ser uma conversa maravilhosa. Sim, com certeza. Mas tá convidado oficialmente agora. O que eu quero dizer com isso é que, de fato, a vontade política é fundamental para facilitar muitas coisas. E também a harmonia entre os poderes, né? Então, a gente fala que quando hoje a configuração política da cidade de Curitiba, do estado do Paraná, é boa, né? A gente tem uma sinergia e uma habilidade de negociação política dos dois lados que faz com que os projetos
caminhem. Então, sim, é bem importante que os entes, né, federal, estadual e municipal estejam alinhados. E é melhor que isso esteja alinhado. Mas vamos considerar que isso não possa acontecer em todos os lugares, em todas as cidades, né, em todos os níveis. O ecossistema local forte ultrapassa essa barreira. Por isso que a gente precisa fortalecer o ecossistema local Tipo para assim, não todos os precisa atores. esperar para abrir um negócio, para ver o que vai acontecer Pelo na decisão contrário, né? política, Você na sua abrir agora opinião. que vai ajudar. É que o empresário, Sim. brasileiro, Sim. o empreendedor brasileiro é acima de qualquer... Não espera nada, Não né? espera nada, né? vender luz, Se você empreender no Brasil, você empreende em qualquer lugar do mundo, isso é né? verdade. Então, de fato, E se não. você empreender em Curitiba, de você fato, empreende em qualquer lugar do Brasil. Ah, com certeza também. Empreender em Curitiba é fácil, então venha para Curitiba. Muito Outra bom. visão. Cara, eu tô mais que satisfeito. Para mim Queria só já fazer foi uma última pergunta. A gente falou muito Top demais. de Curitiba, talvez da parte dos desafios que você encontrou e também da inovação que você fez que você e o Vale do Pinhão e a política, enfim, tudo que aconteceu nos últimos anos que nos deixa muito orgulhosos. apresentando, né? Mas eu queria que você fizesse um último comentário sobre quais você acha que são os principais motivos que Curitiba já tinha, ou quais são as principais características das empresas, tipo, você falou de Oliche, falou de Madeira, falou de Banks, por que isso aconteceu em Curitiba e não em Porto Alegre, e não em Campo Grande, e não em Brasília? Por que em Curitiba? Porque o ambiente foi criado antes mesmo delas começarem, né? É isso que eu Exato. queria que a gente Interessante. finalizasse com isso, assim, de tipo... Interessante. Por que isso já estava acontecendo, como você falou várias vezes? Mas por quê? Se antes a gente tinha um ambiente tão, talvez, não receptivo, foi... sabe, só um alinhamento dos astros, foi casos isolados, não me parece, né? Porque senão só seria provavelmente, 2 no máximo. Agora, 5, 6 unicórnios saindo de Curitiba, alguma coisa já tinha nessa água. Ó, vou falar para vocês. Curitiba teve o primeiro parque tecnológico do país, que foi o Tecnoparque em 94. Fundado em 94. Por coincidência ou não, pelo prefeito Rafael Greca, quando ele foi prefeito a primeira vez, tá? Olha que legal. Essa visão daquela época, Curitiba teve os primeiros lan houses, primeiros espaços públicos de internet, coincidência também, né? Sem querer puxar a sardinha, né? Mas foi ele que criou os faróis do saber, né? Que muitos curitibinhas Isso é um marco dele, tiveram o primeiro acesso à internet. Verdade. Muito antes de qualquer cidade brasileira pública, foi em Curitiba. Curitiba tem o melhor sistema digital, né, tecnológico na área da saúde. Primeiro, não sei se todo mundo sabe, mas o primeiro prontuário eletrônico da saúde foi criado em Curitiba na década de 80. Então, o potencial tecnológico, o aprendizado tecnológico de Curitiba e o caminho tecnológico de Curitiba, ele estava posto. Universidade Federal do Paraná, a primeira universidade federal do país de Curitiba. Não sabia disso. Né? Animal. Então, assim, nós temos uma herança, planejamento urbano de Curitiba, visão de sustentabilidade. Na década de 90, a gente falava de sustentabilidade sem falar de sustentabilidade, né? Lixo que não é lixo, agora volta da família Folha, remonta àquela época onde nós aprendemos que sustentabilidade é fundamental para a nossa vida, que preservar o meio ambiente é fundamental, que o ambiente de negócio, né, que a gente tem que aprender a parte de tecnologia. A gente não aprendeu programação, mas a gente aprendeu que existiam coisas importantes. E existiam muitas empresas e muitos cursos que se voltaram para aquela época, né? Ciência da computação, engenharias, né? Muitas engenharias ali. A gente não dá ali. umas coisas bobas, mas você tocou num ponto que me veio na hora na cabeça, assim, eu tenho que compartilhar. O lixo que não é lixo. Aí você fala assim, tá, ok, você separa o teu lixo escravo, mas provavelmente você já passou por isso. Você vai, por exemplo, minha filha mora em Santa Catarina e tem uma família que mora no Nordeste. Não tem. É tudo junto. Aí um dia eu fui jogar o lixo e falei, cadê o lixo escravo aqui? O quê? Joga tudo junto. Mas é lixo. Aí, cara, sabe aquela dor no coração? Não, mas isso aqui sustenta um monte de gente lá. E aí você... Cara, a gente não dá bola pra isso, mas é um troço... Enfim, o impacto E aí, disso quando eu falo né? que curitibano é duro, né? Com as suas, né, acha que sempre o dos outros é melhor. Mas veja, isso é nossa origem. Esquece, A gente dói
É isso, me dói jogar um papel no chão. É isso aí. Né? Um papel no chão, jogar um papel no chão. Se alguém jogar na tua frente, você já fica puto. Não você certeza. jogar de jeito nenhum. Teu bolso fica cheio de papel, mas você não joga no chão. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a gente é uma cidade muito fora da curva, de fato, né? Nossa origem, até a miscelânea, que é a nossa fundação, né? Com japoneses, alemães, ucranianos, né? Então, a gente tem esse choque de culturas e a gente nasceu multicultural. E isso é importante para a inovação, para chegarmos aqui. O que eu falei é que a gente perdeu anos onde essa governança desse ecossistema evoluiu em outras cidades que não evoluiu tanto em Curitiba. Tanto que foi rápido, entre aspas, a gente resgatar. Porque a partir do momento que a gente falou, gente, senta aí, vamos organizar. Lembra daquilo lá. Então, vamos organizar. Os ativos estavam postos e sensacionais, ativos sensacionais postos, como as startups postas e preparadas para crescer. Que por acaso viraram unicórnios na gestão do Rafael Greca também, né? Não queria dizer nada. Não queria dizer nada. Cris, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo que você faz por Curitiba, pelo Paraná, enfim, pelo Brasil como um todo, e parabéns pelo trabalho. Deixa uma mensagem final e como as pessoas te encontram também nas redes sociais. Bom, obrigada a vocês, uma delícia de papo, acho que falei muito, né, de mim na primeira pessoa, mas é um time que faz, é um ecossistema que faz, assim, a minha equipe da Agência Curitiba, ela é realmente fora da curva, assim, é uma equipe muito engajada e apaixonada, né, pelo empreendedorismo, por a questão de fazer pelos outros, então isso é muito legal. As minhas redes sociais particulares, né? Eu uso muito o LinkedIn e o Instagram, Cris Alessi, na verdade, em qualquer rede social, vocês me acham como Cris Alessi, mas a rede social que eu quero muito que vocês sigam é a do Vale do Pinhão, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, se alguém ainda tiver, enfim. Site, WhatsApp, a gente se alguém do Orkut estiver por aí, qualquer constelação. Mas a gente, no site e no WhatsApp, a gente faz muito evento, o tempo todo. Com certeza vai ter um evento perto de você, de um assunto que vai te interessar muito, das coisas mais tecnológicas, mais atuais, mas também das coisas básicas, de como te ajudar a empreender na área de marketing, na área de finanças. Então, desde as coisas básicas até as coisas extraordinárias. Aí. Cris, o óbvio precisa ser dito. Para eu participar do evento do Vale do Pinhão, tem que pagar alguma coisa? Tudo gratuito, inclusive os cursos de capacitação. Nem comprar 1 quilo de pinhão, aquele que você está indo para a serra, assim, tem que parar ali e comprar. Oi? Tem pinhão servindo na hora, assim, não, brincadeira. Sabe que às vezes ligam lá pra agência perguntando se a gente vende pinhão? Com frequência, juro. Teve um estagiário que pensou que era trote. Oi, tem pinhão? Não, mas tem empreendedor aí, então. Tem alguma coisa pra investir? Não paga nada. Claro que em alguns eventos maiores a gente pede, nessa época de frio, agasalho para ajudar a campanha da prefeitura, 1 quilo de alimento, mas realmente é um ingresso social. É muito importante para a gente, muito importante para a Prefeitura de Curitiba que a gente faça essa capacitação empreendedora, tanto para startups quanto para pequenos negócios, de forma gratuita, para realmente a gente dar acesso para todas as pessoas. A gente não pode deixar ninguém para trás. Só para ter uma noção, quantas pessoas por mês assim, hoje frequentam os eventos do Vale do Pinhão? Tem esse dado fácil assim? Eu acho que entre todos os eventos, umas 500 pessoas, talvez. 500 pessoas, 500 empreendedores. 500 empreendedores que vão nos eventos, presencial, né? Você tá falando. Presenciais, nos eventos. O impacto dos eventos em si. E aí, assim, a gente tem cursos, por exemplo, o Bom Negócio que tá aberto agora, a gente tem uma média de 300 alunos do programa Bom Negócio, Caraca. a gente tem quase 100 startups nos Worktibas, né? Nos 3 espaços de Worktibas que a gente tem, e mais no digital. Então, cada programa, Empreendedora Curitibana, né? A gente tem uma média ali de 1.000 empreendedoras por ano aí que passam só nos cursos do Empreendedora Curitibana. Bom, Cris, muito obrigado. Guilherme, dá os recados paroquiais finais e diz pra nós quando é que a gente vai fazer o Vale do Silício do Campo Comprido lá. Cara, não, fazer em Colombo mesmo. Puxar a internet lá primeiro, Cris, lá pra bairro do Guilherme. Lá. Muitos dos programas que a gente faz são abertos para a região metropolitana. Então, por exemplo, o Prêmio Empreendedora Curitibana é para a região metropolitana também. Os empreendedor da região metropolitana?
né? Muitos empreendedores. São cidades maravilhosas na região metropolitana. Não, brincadeiras à Abraço parte, pros nossos a amigos gente de fez Colombo esses ali. tempos aí, Sim. eu fiz o Gui, e eu fiz uma vez e o Gui fez outra, um evento lá Santa das Pinhais, e cara, animal, o grupo lá da Associação Comercial lá que eles chamaram a gente, o Conselho Jovem lá, uma galera muito boa, bastante empresa legal mesmo. Cara, recados Nossa, recados finais aqui, porque a paroquiais, gente já foi já passou, estourou o tempo, que a gente sabia que ia ser bom, né, com a crise, mas não sabia que, porra, Vamos não ia começar deixar fazer, não agora eu vou conseguiu. começar o segundo tema. O que é Fiz duas empreendedorismo? perguntas só, Pior que tinha essa pergunta Não chegamos aqui. nessa pergunta. Cara, ainda bem que você não fez essa pergunta ridícula, puta merda. Eu fiquei pensando o tempo todo. Então, quando é que eu vou Eu ia puxar ficar esse com tema? vergonha. Não Né? deu Porque tem uma certo. pauta aqui, uma sugestão de pergunta. Se você ver, você ia chorar. Mas o próximo convidado vai ser o Itamir Viola, ele é cofundador e presidente da ViaSoft. Mas assim, que você provavelmente está sendo impactado. Eu estou sendo impactado até daqueles joguinhos. Sabe quando você está jogando? Cara, tá demais. Tem um joguinho que joga o Sudoku. Cara, não brinca Tá isso aí. aparecendo a... Como é que é? A ViaSoft Camila? Connect. A Camila? Acho que é a Camila. A Camila Farani? É a Camila Farani, né, que vai participar do Farani evento. apareceu. Aparece a fotinho do ViaSoft Connect pra mim. Então, com certeza está sendo impactado pelo ViaSoft Connect. É um cara que, vamos tirar o chapéu pra ele. O bicho tá puxando com força, né? Porque, cara, ele pegou isso aí no meio da pandemia também, tentou fazer. A gente conhece o Itamir, ele é insistente, né, cara? Pensa num cara insistente pra dizer assim, que eu sei que tem o resiliente, mas ele é um cara... Vamos tirar o chapéu bate pra ele, cabeça. né? Ele Eu bate, falo né? que Ele vai, a né? ViaSoft é o Google brasileiro. Não, Eu ele falo é mesmo. sinistro. Ele é sinistro. Bom, sim. É mesmo. Animal. Puxa o saco dele Ele aqui, vai ser porque o nosso próximo convidado. a gente já aqui. teve algumas conversas com ele, já palestrou até no nosso evento Master e vai ser o próximo convidado aqui do Papo Raiz. Então, sensacional, não deixa de Bom, participar. pra você que tá ouvindo aí, não esqueça, né? É um episódio novo toda semana com um empreendedor, uma empreendedora, uma pessoa que faz acontecer. E é isso, obrigado. Tchau. Valeu! Tchau.